Um dos vampiros mais poderosos e influentes de todos os tempos em Anjos da Noite foi Victor, que não apenas tentou dominar os vampiros sobre seu punho de ferro, mas também tentou mudar a história deles e fazer com que ele fosse comparável à figura central de todos neste universo. E poucos vampiros demonstram melhor o quanto este vampirão foi influente e cruel do que suas 3 filhas, Sonia, Samira e Selene. E ainda que o ancião tenha outras crias, essas 3 têm um grande destaque na questão da trama, e por isso daremos uma atenção especial para elas. Olá, imortais! Antes de descobrirmos a verdade sobre o nosso passado e sermos obrigados a enfrentar toda a fonte das mentiras e traições, gostaria de agradecer a todos por todo o apoio dado até o momento. Tem sido algo extremamente importante para mim e, claro, para o canal, para continuar fazendo mais e mais materiais para vocês. Então, já deixa o like, se inscreve, ativa o sininho para quem puder se tornar membro e ajudar monetariamente o canal. Agradeço demais. E também assistir o vídeo até o final para melhorar o algoritmo. Lembrando então que todos os personagens aqui falados, todos têm um vídeo exclusivo para eles. Então não vou contar a minúcia de todas as histórias, porque tem vídeo sobre a Selene, Samira, Sonia, Victor, Marcos, Amelia, todos os personagens que eu citar aqui tem um vídeo exclusivo para eles. Então não precisa ficar, mas você sabia disso, sabia daquilo. Eu sei, não se preocupa não, tem um canal dedicado a Anjos da Noite. Então também já me diz qual é a sua vampira favorita e me diz então por que é a Erica. Estas 3 personagens são separadas de várias formas. Uma delas, principalmente, não teve nem a chance de conhecer as demais irmãs. Só que todas tiveram as suas vidas moldadas por um único ser, o criador delas, Victor. E essa é uma figura de extrema importância não somente para elas, só que também para todo o resto do mundo dos vampiros. E o que aconteceria com as 3 seriam reflexos do que um dia ele, um grande vampiro, tinha em seus planos e seus grandes desejos de usar todos como fantoches. Victor foi o segundo vampiro a existir. Ele foi o primeiro a ser transformado por Marcos ainda no 5º século. Isto para que o primeiro dos vampiros tivesse acesso a mais vampiros, recursos, experiência de liderança e militar. Todos estes fatores eram necessários de forma imediata, uma vez que William, o primeiro dos lobisomens, estava à solta e deixando um rastro de destruição e outras centenas, se não milhares, de lobos. Uma outra vampira chamada de Amelia também foi transformada e dos 3 juntos se tornaram os 3 anciões, aqueles mais velhos e a fonte de todos os vampiros deste mundo. Um grande problema é que Marcos e William seriam irmãos gêmeos, e por isso, Marcos era contra machucar o seu irmão. A solução que seus filhos encontraram, um meio termo, por assim dizer, foi o de aprisionar o lobo por toda a eternidade, assim, o parando sem colocar um fim à sua vida, o que ainda desagrada a Marcos. Este confronto duraria mais de 600 anos, e depois disso a The Chain é colocada em efeito. Este é um sistema onde um dos anciões dormiria por mais de 200 anos e governaria por 100. Só que Victor, durante já no conflito contra William e por muitos anos, faria uma campanha para se tornar a peça central do mundo dos vampiros e ser visto como o mais importante, chegando ao ponto de reescrever a história e proibindo o conhecimento. E é neste contexto de expansão, fortificação e manipulação do mundo dos seres da noite que as 3 filhas de Victor nascem, e isso molda totalmente a vida delas. Please forgive me. Sonia é a primeira a nascer, e isso de forma literal. Ela é uma sangue puro, nascida da relação entre 2 vampiros. Sim, Victor e outra vampira fizeram exatamente isso que você está pensando, possivelmente muito mais do que uma vez, já que o nascimento de um vampiro deste é meio muito raro. E assim, Sonia é a primeira sangue puro, filha de um ancião, o que é uma grande responsabilidade. E se quiser saber mais sobre a mãe dela, eu também, já que temos apenas um nome de Iona.
O único outro seria David, filho de Amelia, e no livro não canônico Marcos teve um filho chamado de Nikolai. Ela foi uma grande mercadora e também membro do conselho. Devido à sua fisionomia melhorada, seria muito mais poderosa, e também dela teríamos 2 grandes eventos que mudariam totalmente a política e ideia deste mundo. A segunda em linha cronológica é Semira. Esta foi transformada da forma mais vampiresca, foi mordida e infectada. Sabemos que ela ficou um tempo com seu pai e tentou seguir o mesmo caminho dele, sempre de coven em coven, tentando encontrar seu caminho neste mundo. Em algum momento ela também tem algum argumento com seu pai e os dois se separam para o resto de suas vidas. Ela segue na escuridão até os tempos do Purgo, onde surge para o poder e se torna regente do Coven e tem um assento no Conselho de Elite. E também fica muito claro que ela tem um dos argumentos é possivelmente devido a Selene e o ciúme que ela sente da Selene. E finalmente, porém não menos importante, temos claramente a Selene, uma outra infectada por Victor. Mas a sua origem é muito intrigante. Uma noite, Victor estava soltando um monstro dentro de si e bebeu uma família inteira. Só que uma das mulheres que viu neste local era muito parecida com Sonia, a sua filha de tempos passados. Assim, a transformou e mentiu, dizendo que todos tinham sido terminados por Lycan, a manipulando para se tornar uma das melhores mercadoras de todos os tempos, uma verdadeira máquina, totalmente psicopata para com os Lycans e obcecada com a sua missão. Ainda que dissesse que amasse realmente todas as suas filhas, ele manipulou e usou a todas de todas as formas possíveis, sempre dando espaço suficiente para que elas fizessem algumas coisas por si, mas sempre dependendo dele. Um grande exemplo é quando Selene quebra totalmente o sistema da Z-Chain para falar com seu pai, enquanto quem não obedecia era jogado de lado, sem nunca realmente poder conseguir o que queria. Todas elas, em algum momento, conseguiram de uma forma ou de outra se livrar das garras de Victor, e o processo em si é muito fascinante, principalmente pelas consequências de todas as ações. Olha, eu sei que eu já falei isso, mas só para repetir, tem vídeo sobre todos os personagens aqui citados, até mesmo os não citados. A maioria deles tem vídeo, se não tem vídeo, tem pelo menos um shortzinho explicando um pouco da história deles, ou boa parte da história deles, tá? Então não precisa ficar afobado, vir pros comentários fazer um resuminho. Pra quem não sabia, não precisa, porque tem vídeo explicando muito bem todos os personagens, tá bom? Sonia foi literalmente uma princesa dos vampiros, e na minha visão, alguém que teve um relacionamento tóxico com Lucian, no caso literalmente de ter ele amarrado e usar ele quando queria. Se quiser saber mais sobre esse assunto, eu tenho um vídeo chamado Lucian e a sua mente quebrada. E se você achar minha pronúncia de Lucian ruim, eu vou colocar o Raze aqui falando que é o autor e escritor e quem criou o personagem falando desse exato jeito. Lucian. Só que ainda que deste meio, quando o primeiro dos Lycans consegue se libertar, seu pai descobre toda a verdade e fica furioso com ela, e demonstra todos os seus ideais sobre os vampiros serem superiores a todos, e principalmente aos Lycans e lobisomens, e que ela teria escolhido o lado errado. E infelizmente com Semira nós não temos tantas informações assim, afinal aparece realmente apenas no último filme. Mas eu tenho para mim que ela é mais parecida com Victor. Ela busca o poder e controle de todos os vampiros, sempre tentando manipular a todos, e a separação sendo o efeito para mim dos dois serem muito parecidos e acabarem sempre querendo a mesma coisa. Só que apenas uma pessoa pode ter poder. Até mesmo faz toda uma trama para conseguir a sua irmã mais nova, somente para conseguir o seu sangue, possivelmente pela ideia que ela seria a vampira mais pura possível devido à sua modificação direta do Strain, feita através do sangue de Alexander. A jornada de Selene é um tanto mais lenta. Ela começa a descobrir toda a verdade de Lucian não estar realmente finalizada, perceber que a história dos vampiros foi modificada de alguma forma, e finalmente se apaixona por Michael, que se tornaria um Lycan e depois um híbrido. E com toda a ideia de Victor dos vampiros serem os melhores, finalmente descobrir que Victor foi quem finalizou toda a sua família, e este foi um ponto final.
Em todos os casos, quando chegam ao seu ponto de virada, Victor sempre tenta reorganizar todo o pensamento de suas filhas para tentar provar o seu ponto, que é um grande exemplo de alguém que é manipulador e autocentrado. E de uma forma ou de outra, ele é grande responsável pelo comportamento delas. Gente, Douglas do futuro aqui para falar algumas coisinhas. Primeiro, agradeço demais aí todo mundo de novo. Deixa aquele like, comentário, se inscreva no canal. E estamos quase chegando a 3 mil inscritos. Então por isso que eu tô fazendo esse vídeo agora, nesse segundo, para poder falar, pô, se inscreve aí que tá faltando um pouquinho para chegar a 3 mil. E, gente, pode comentar à vontade, pedir coisa à vontade. Mas se você quiser que vai ter algum vídeo novo no canal, tem enquete. Então, para quem não tá votando, vai lá. Todo domingo tem enquete no canal. Vale a pena, porque você fica sabendo o que vai rolar, você tem como influenciar quais serão os novos vídeos do canal. Então, pode pedir à vontade. Então, como é que acontece? Eu vejo aqui no canal, pô, estão pedindo tal coisa, vai pra enquete, vira vídeo. Então, só pedir não vale nada, e se não participar da enquete, fazer o quê? Então, pede e depois vai lá na enquete. Só que para ver a enquete, precisa se inscrever, hein? Conto lá com você, chegando a 3 mil. Sônia, por sua traição, é mantida em seu cômodo como uma prisioneira até que seu amado a resgata. Porém, tudo já estava calculado por Victor. Os dois são conduzidos para uma armadilha onde existe um grande combate entre os mercadores e o casal. Lucian é subjugado e pai e filha se enfrentam. Ela consegue a vantagem e é neste momento que descobrimos que ela estaria grávida do primeiro dos Lycans, algo nunca antes visto e nunca mais será. Essa criança nunca mais é produzida desta forma, nestas condições. Com isso, Victor consegue vencer a sua filha e captura ambos. E com a decisão do conselho, os dois seriam terminados. Sônia vê o sol nascer pela primeira e única vez em sua não-vida. Este é o único momento na série inteira onde Victor demonstra algum sentimento. Possivelmente a única pessoa que ele genuinamente amou e ainda assim entregou para seu destino por ser contra os seus ideais. Lucian, quando está próximo de ser executado, consegue escapar e chama reforços, que causa uma grande batalha de Lycans e lobisomens contra os vampiros, uma grande derrota onde quase todos foram destruídos. É neste momento que a guerra contra os Lycans começa, e o território fértil para a ganância de Kraven fazer o acordo com o pai dos lobos para conseguir um dia derrubar todos os anciões, e também onde começa a tentar substituir Sônia em sua vida. A Semira é de todas quem teve menos este tipo de confronto direto com seu pai e criador, só que ela serviu como uma continuação de Victor, alguém ainda que tivesse os seus planos e características, só que infelizmente sem todo o seu poder que ele tinha. E digo isso nos poderes físicos mesmo. O seu grande momento de glória, quando todos os seus planos estão prestes a se tornar verdade, conseguindo até mesmo ser uma Vampire Corvinus Hybrid. Só que David, no momento certo, demonstra que é filho de Amelia e herdeiro do Coven, e além de provar totalmente que ela não seria a melhor para todos devido à traição de todos os vampiros ao seu lado. Ela entra em um conflito físico com David, onde, infelizmente, ainda que tenha ganhado a briga, foi distraída pelo sol, dando tempo de David finalizar ela com um golpe parecido com o que tinha desferido em seu pai. Só que por detrás de todo este golpe, ela já tinha alimentado Marius, o líder atual dos Lycans, com muitas informações. Tinha feito muitos mercadores serem muito piores, deixando seu inimigo crescer, enquanto pensava em um plano mestre que nunca aconteceria. Ela achou que seus inimigos seriam incapazes, um grande erro básico da arte da guerra. E Selene consegue muito mais do que fugir ou ser executada pelo ancião. Para entendermos o contexto, Michael e Victor estavam se degladiando e a luta parecia muito acirrada entre ambos, o que é um grande feito para Victor e para Michael ao mesmo tempo. Em algum momento, alguns mercadores começam a disparar contra Michael e Selene dá conta deles, e toma um golpe de seu pai que faz a ficar no chão. E quando estava prestes a terminar com Michael,
Selene dá um golpe final com a espada do próprio Victor, acabando com um dos vampiros mais fortes de todos os tempos. Ele se foi por não conseguir aceitar as outras raças de imortais e principalmente os híbridos que suas filhas aparentemente atraíam. E este é um ciclo ainda maior do que poderíamos imaginar na época, pois o híbrido é o fruto da busca de Lucian, o filho nunca nascido dele, nada mais nada menos do que era o representante de toda a guerra de todos os tempos, dos erros dos anciões. Tudo o que ele fez de errado, moralmente, voltando para ele. E este evento também traz a total queda de toda a estrutura dos vampiros, onde os 3 anciões encontrariam seu fim, assim como os 3 imortais originais, traria o purgo e muitas outras eventualidades. Então, tudo que ele lutou por tanto tempo, principalmente a sua filha, teria uma híbrida e com um outro híbrido, o que ele mais odiava em toda a sua vida. Existe uma ideia que, se você quer ter poder, é de sua obrigação tomar o poder dos outros e evitar que qualquer outro o tenha. Isso para que ninguém mais cresça demais, então consiga ser aquele a tomar o seu tantinho de poder. É uma visão seca sobre o assunto, porém totalmente pragmática do mesmo. E Victor tentou a todo custo controlar todas as suas crias e outros vampiros, só que seus ideais eram fortes demais. Aqueles que ele amava não poderiam ser salvos por tais. Aquele que seguiria os seus passos teve que se afastar, e aquela que o idolatrava descobriu todas as suas mentiras, e tudo que ela acreditava como uma grande mentira foi o final de sua vida. Victor foi um dos grandes vampiros de todos os tempos de Anjos da Noite. As suas filhas marcaram a história, assim como muito mais do que qualquer outro vampiro, né? Vide Selene, Samira, Sonya, são personagens centrais, impossíveis de se contar a história que é contada em Anjos da Noite. Então é um personagem central com essas 3 figuras aclopadas a ele, que é muito interessante. E eu sei que vai vir muita gente falar, o Victor morreu pra Selene, que era uma vampira básica. Eu já vi muita gente com muitos comentários assim, gente, vamos levar em consideração o contexto que a briga dele, eu tava bem cansado já com a briga com o híbrido é muito forte, não é uma coisa tão simples assim. Então assim, eu acho que a gente é um pouco de chororô algumas vezes de algumas pessoas. Eu entendo que personagem, eu sem brincadeira de todos os personagens, eu acho que o Victor é um dos meus favoritos, eu gosto muito dele, mas eu entendo o porquê. Então assim, vamos também ter um pouco mais aí de entendimento, não é só porque a trama aqui, porque sei lá, que uma narrativa precisa te dar desculpas e ideias, e eu acho que o Anjos da Noite dá. Mas ainda assim, eu ainda tenho muito mais pra falar sobre esse tipo de coisa, pois eu tô planejando um vídeo, não sei quando sai, que é pra falar então de toda a ideia, o comentário que eu mais recebo no canal é: o Marcos é o mais forte porque ele é o primeiro. Como é que pode o Marcos não ser o mais forte porque ele é o primeiro? E aí, entre outras coisas que eu vou colocar então em pauta em algum vídeo meu, em algum momento no futuro, tá? Então, é isso aí. Então, meu povo, muitíssimo obrigado a todo mundo. Então, não esqueça de deixar o like, comentar, se inscrever no canal. De novo, quer ver o vídeo completo sobre o Victor, sobre a Selene, sobre a Samira, Sonya, quem você quiser, tem vídeo no canal. Michael, Eve, todo mundo tem no canal, tá? Então é só você ir lá e falar assim, onde é que tá? Tá no canal, tem tudo no canal. Tem até vídeo sobre o short, sobre Vargas, Singed, Jacob, entre outros. Até sobre a Erika, lembra dela?